O que é e quando ocorre o batismo no ou com o Espírito Santo? Esta foi a pergunta que eu recebi no meu direct e eu tenho a missão e o propósito hoje de tentar responder esta pergunta, porque você está no canal certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conectado com o Texto. A minha missão aqui é tentar conectar você com as Escrituras através de explicações lógicas e bíblicas. Seja muito bem-vindo e compartilhe esse canal para mais pessoas. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem várias linhas de interpretações para o batismo no ou com o Espírito Santo. Existe uma linha de interpretação que acredita que o batismo com o Espírito Santo ele se dá simplesmente no ato do batismo em águas. Quando a pessoa é batizada em águas, ali ela está sendo batizada no Espírito Santo, imersa no Espírito Santo. Outra linha acredita que o batismo no ou com o Espírito Santo, ele se dá a partir da conversão. Isso mesmo, a pessoa se converteu, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ali o Espírito sela essa pessoa e batiza-a com o Espírito Santo. Agora, uma terceira linha é a linha que acredita, que eu também acredito, a linha dos pentecostais, que o batismo com ou no Espírito Santo se dá após a conversão, que é o quê? Um revestimento do Espírito Santo para a capacitação da pessoa para que ela possa cumprir uma missão, beleza? Então, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo para os pentecostais clássicos não tem como objetivo a santificação. Claro que no processo do batismo a santificação pode ocorrer, mas não visa a santificação, visa o revestimento do Espírito para o cumprimento de uma obra especial do Espírito Santo. Vamos ter como exemplo a vida dos discípulos. Eles já eram amigos de Jesus. Em Lucas 10, Jesus fala que o nome deles já estavam escritos nos céus. Eles já tinham um relacionamento com Jesus e ali em Atos 2, eles foram revestidos pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo para cumprir uma missão. É interessante porque o Dr. Lucas, ao escrever a sua narrativa seletiva, Atos dos Apóstolos, ele tem o intuito de nos mostrar esse complementar do Espírito na vida do crente. É como se fosse esse copo aqui, ó, presta atenção. Imagina você que se converteu, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você está meio que cheio. Então, a partir do momento que o Espírito Santo ele te enche, ele te batiza, ele vai fazendo o quê? Ele vai completando a obra na sua vida. É isso que Lucas tem como objetivo de trazer tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos. Ele usa a palavra grega, anote aí, pleró, a palavra grega pleró, que significa o quê? Tornar completo, encher. Então, em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito, ali encontramos a palavra pleró, tornar cheio. Então, eles já tinham uma vida santa, eles já eram discípulos de Jesus, mas ali eles foram o quê? Completado com o máximo do Espírito Santo. Essa palavra pleró, Lucas usa 16 vezes em sua narrativa, em Atos dos Apóstolos. E vamos encontrar ela 89 vezes no Novo Testamento, ok? Então, o batismo para os pentecostais clássicos, assim como eu defendo, no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, se dá após a conversão. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, ela é batizada, ela é imersa, ela é completada no Espírito a partir do momento que ela começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, visando sempre o cumprimento de uma missão. Os discípulos já eram convertidos e santos, foram revestidos, empoderados pelo Espírito
Espírito Santo para cumprirem uma missão. Depois de Atos 2, vocês vão perceber a conexão do texto conosco dessa missão. Eles saem de Jerusalém e começam a espalhar o evangelho, as boas novas a toda a nação, beleza? Então, para nós pentecostais clássicos, nós acreditamos que o batismo no ou com o Espírito Santo se dá após a conversão, com a missão de quê? A missão de empoderar o crente para que ele possa cumprir a sua missão. A missão de quê? De encher, de completar o crente para que ele possa cumprir uma missão que é testemunhar. Exemplo disso, clássico, Paulo também bebe da fonte de Lucas, ou ao contrário, Lucas que bebe da fonte de Paulo, porque foi Lucas o discípulo de Paulo. Vamos encontrar em Efésios capítulo 1, Paulo falando que nós temos o penhor do Espírito, ou seja, a marca registrada do Espírito em nós, que é o que? A salvação, que é o que? A santificação do Espírito em nós. Lá no capítulo de número 5, 18, ele utiliza a palavra pleró, que significa completar. O que ele fala? E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, mas pleró, ou seja, complete-se do Espírito, seja cheio do Espírito. Então, no capítulo 1, Paulo fala que o crente, quando confessa Jesus, quando ouve o Evangelho e acredita com fé no Evangelho, ele de fato nasce de novo, ele é uma nova criatura, ele recebe a presença, o selo do Espírito. Só que o crente ele tem que continuar a desenvolver a sua vida cristã, que no capítulo de número 5 ele fala, desenvolvendo essa vida cristã, o que vai fazer? O que vai acontecer? O Espírito Santo vai nos encher, ele vai nos completar, beleza? E como buscar o batismo com o Espírito Santo? Através de vários hábitos espirituais, atividades espirituais, sendo elas, como nós vamos ver na igreja primitiva, em oração, em jejuns, busca por meio da leitura das Escrituras, porque o conhecimento te levará à prática, ok? Então, quanto mais você conhece do Espírito, quanto mais você sabe como ele age, mais fácil será você. Mais um recipiente aberto será você para receber mais do Espírito Santo. Beleza? Espero ter respondido esta pergunta. Quando se inicia e o que é o batismo do Espírito Santo, e peço a você que compartilhe esse canal para mais pessoas, porque como eu disse, a minha missão aqui é conectar você com o texto, conectar você com a palavra de Deus. Deus abençoe.